alimentação econômica feliz de coração. Nós estamos passando por um processo de construção lá. Não era muito bom, já chegou lá. Nós fomos ligar uma igreja pequena. Nós tínhamos necessidade de uma igreja. E servos de Deus da cidade que me chamou, nós fomos conversar. Ele falou assim que não tinha condição naquele momento de administração de nos ajudar a construir a igreja. Eu entendi, irmãos, pela situação que nós estávamos na cidade. E ele falou para mim assim que eles tinham que fazer um caixa, vou contar só para você ver como é que Deus faz, e também para vocês ajudarem a oração. E nós tínhamos que fazer um caixa de R$400 mil para começar a construção. E o momento foi para eles assim. Então, vamos lá, Deus, vou participar da nada, e se Deus fizer, vai dar tudo certo. Irmão, eu tenho vergonha de falar para você que no caminho da igreja para a minha casa, o meu pensamento foi esse aqui, ó. A nossa irmandade é pouquinho. E o nosso colégio, desculpa falar valor, mas era por volta de 5, 6 mil reais por mês no colégio. E qual é o meu pensamento? 5, 6 mil reais no colégio por mês, para juntar 400 mil reais de caixa para começar a construção, quantos anos ia? Se alguém não tem matemática, eu sei que vocês fazem a conta de vocês aí, eu não sei. Irmão, eu cheguei em casa, eu fechei a porta do quarto e fui fazer uma oração. Falei, Senhor Deus, eu sei que o Senhor nada é impossível. Glória a Deus. Eu vim assim, irmão, falei, Senhor, por favor, faz um milagre nesse caixa logo nós conseguimos, irmão. E começamos. Nossa coleta era 5, 6 mil. No mês seguinte foi para 10. Passou 2 meses. O irmão da capital, de vez em quando ele congregava, ele ficou sabendo, não foi por boca minha, que nós estávamos fazendo um caixa para começar a construção. Ele ficou sabendo, ele fez um voto, irmão. Ele tinha uma causa, já era muito tempo essa causa. Ele fez um voto com Deus que se Deus desse essa causa para ele, ele ia doar uma parte lá para a importância para ajudar no caixa. Mas não falou nada para ninguém. Uma causa de vários anos, irmão, passou Glória a Deus. Eu dei uma causa para ele. Aí ele foi e doou 125 mil reais. Eu achei que você ia dar um glória mais animado. Você não lava a pele lá, né? Irmão, quando eu fiquei sabendo disso, gente, meu coração, uma alegria. Eu não vi a hora para voltar para a irmandade. Glória a Deus. Resumindo, passou poucos dias com esse valor, eu já estava em 200 mil. Uma coisa de 4, 5 meses. Irmão, passou poucos dias, isso foi tudo agora recente. Eu estava atendendo o culto, eu olhei assim, os irmãos do lado direito, eu vi que tinha um velhinho, irmão, bem velhinho, cabecinha branca, sentado assim, eu vi, olha, é visita, tá? Eu vi fora. Ele no culto, esse irmão me saudou, e falou, irmão, ela da capital, eu não venho aqui para a cidade, como eu vim aqui, eu consegui fazer com o irmão, pode. Eu falei, não, claro, dei um abraço no velhinho, 82 anos. E eu sempre gostei dos velhinhos, gostei mesmo, tenho um amor, um carinho. Eu dei um abraço dele, falei para a senhora, depois da manhã eu vou lá para tua casa tomar um café, tal, a esposa fazendo um bolinho lá. E fui, irmão. Conversamos, celebrando no culto seguinte. Eu atendendo o velhinho de novo. Ele no culto, ele esperou todo mundo sair da igreja e veio em mim. Ele falou assim para mim, Roberto, eu tenho uma causa na mão de Deus. E hoje eu estava sentado almoçando aí minha esposa, e já tem muitos anos essa causa. E nós, perdoa, fala assim, mas nós já temos meio que por, não tem, irmão, está difícil. Mas eu vou pedir um pedido de oração para o irmão aqui, para o irmão orar a Deus. Se Deus der essa causa para mim, metade do valor da causa, eu vou doar aqui, que eu sei que está fazendo caixa aqui para construir a igreja. Quando não tem uma coisa comigo assim, eu sei que todos vocês, mano, tem que ter fé em meu irmão. Eu olhei para o velhinho e falei, irmão, pode ter certeza que eu vou ajudar em oração. Glória a Deus. Quando ele foi sair assim, eu chamei ele, falei, irmão, vem cá um pouquinho, bota aqui um pouquinho. Eu apontei o dedo para ele assim, Deus me visitou. Eu falei, irmão, em breves dias, Glória. Deus vai dar essa causa na tua cidade. Glória a Deus. Vai ser você, tua esposa e a obra de Deus aqui. Agora que todo mundo
Irmão, passou acho que 2 meses mais ou menos. Eu acordei um dia, eu vou contar só para vocês verem. Eu acordei um dia, eu tinha um cardiologista marcado para levar um resultado do exame. Eu cheguei assim no salão, vocês vão entender o que eu estou contando isso. Irmão, eu mostrei o resultado do exame, o médico sentado assim em frente comigo. Ele ficou ali uns 2 a 3 minutos olhando o exame. De repente ele olhou para mim, a primeira coisa que ele falou foi essa: o senhor sabe que o senhor está em ponto de ter um infarto? Eu olhei para ele e falei: doutor, não, o que está acontecendo? E foi falando todos os problemas que eu estou no coração. E uma das coisas que ele falou foi essa: tem outra coisa que eu tenho que falar para o senhor. Eu falei: pois não, o senhor não pode se emocionar. Irmão, na hora eu já pensei, mas ele não se emociona com a virtude, com a glória de Deus. Quando nós apresentamos os pregadores, isso, irmão, a revelação em mim. Glória a Deus. Que não dá vontade de descer dali. Eu agradeço a Deus que eu ouvindo aquilo lá e pensando, falei: vou precisar falar para esse doutor aí, a situação como é que é. Quando ele terminou de falar, eu fiz assim, tá bom? Eu falei: doutor, posso falar uma coisa do senhor? Ele falou: pode. Eu falei: olha, eu sou uma pessoa, doutor, falei desse jeito para ele. Falei: eu sou uma pessoa que eu respeito todas as igrejas, todas as denominações. Glória a Deus. Igreja evangélica, quem é católico, perdoa falar assim, tá, irmão? Mas é a minha opinião. Eu falei: eu respeito todas as igrejas. Eu tenho até colegas, amigos aí, que é de outras igrejas. Só que, doutor, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Quando eu falei assim, ele pôs a mão na mesa, arrastou a cadeira para trás assim, e cruzou os braços e falou: continua falando. Eu falei: então, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, e lá tem um ministério. Fui falando todo o ministério para ele. Eu falei: olha, doutor, eu, por misericórdia de Deus, eu sou cooperador lá na congregação. E tem um momento lá do culto que chama a revelação da palavra. Nós não estuda, não, mas chega lá, nós encosta. E fui falando, irmão, desculpa falar assim, nós vamos oferecendo os companheiros lá, e nós clamamos a Deus, Deus revela. O assunto que nós vamos abrir da boca, Deus vai revelando, e nós vamos pegando. Irmão, quando eu falei assim, parece, irmão, nunca mais vou esquecer disso, faz pouco tempo. Parece que abriu uma torneirinha aqui e desceu uma lágrima dele. Quando desceu uma lágrima, glória a Deus, aleluia. Que será que esse doutor está chorando? Aí quando eu terminei de falar assim, ele falou: agora eu tenho outra coisa para te falar. Eu falei: pois, olha aqui, ó. Eu faz tantos anos que eu sou médico cardiologista, e nos momentos de maior aflição da minha vida, é nessa igreja, congregação cristã no Brasil, que eu vou buscar uma palavra de Deus. Deus me visitou na hora, me deu uma pregativa para ele, e ficou uma coisa deliciosa dentro ali no consultório. Eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Glória. Amai ali, Jesus. Eu agradeço a Deus, irmão, que eu contei. Porque eu cheguei do consultório, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, porque ele olhou para mim no final de tudo a conversa, olhou para mim e falou: olha, eu só vou passar um remédio para o senhor tomar. O senhor faz uma caminhadinha aí todo dia, depois que eu não estou fazendo. E falou para mim: vai pregar a palavra e vai se emocionar com o teu Deus aí. E quando eu cheguei em casa depois da consulta, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Quando eu olhei no celular, irmão, era um velhinho que tinha pedido oração pela causa. Aí o coração, como é que não emocionou, irmão? E começou a me visitar, os alegrais, fui olhando assim, demorei uns segundos para atender. Aí atendi: alô, Moleque, eu falei: isso. Falou: Moleque, irmão, orou pela causa. Ai, irmão, aí a fé, né? Falei: irmão, eu orei e Deus me deu a vitória, não deu? Ele falou: deu, irmão. Já estou aqui com o número da conta da congregação. Glória a Deus. Vamos agora fazer uma transferência de 94 mil reais. Eu tive uma alegria tão grande. Passou poucos dias, já vai encerrar já para dar liberdade para o irmão. Eu não passou poucos dias, fui numa igreja congregar, eu estou saindo no corredor e o irmão me parou: olha, eu fiquei sabendo que lá os irmãos estão fazendo um caixa, eu expliquei. Ele falou: irmão, eu tenho uma causa na mão de Deus aí. Estou falando é para a obra de Deus, não é para mim, não, irmão. Eu agradeço a Deus que ele falou assim: irmão, eu tenho uma causa na mão de Deus. Irmão, ora a Deus, se Deus me a causa, eu vou dar uma ajuda lá.
Você não esquece de lá, hein? Irmão, me procurou, acho que 2 ou 3 semanas depois, vai 40 mil reais. Chegou os 400 mil, começamos lá a construção. Eu estava com uma dor de mexer no caixa, eu não queria gastar o caixa um pouco, e nós precisávamos fazer a terraplanagem. Demorei a igrejinha fazer a terraplanagem, e nós fomos fazer o orçamento 35 mil reais. Orei a Deus, irmão, e falei, Senhor Deus, cria um caminho, porque tudo está nas tuas mãos. Tem um testemunhado lá na cidade, irmão, e ele passou em frente da igreja lá e ficou sabendo, e quando ele passou na rua da igrejinha, ele tem uma empresa de terraplanagem, Deus serviu o coração dele, e ele fez toda a terraplanagem para nós, 35 mil. Eu estava com dó de mexer no caixa para fazer a fundação, irmão. Um irmão de outra cidade ficou sabendo que o povo de outro foi lá e fez toda a fundação, 67 blocos, irmão, de diâmetro, com 10 metros de profundidade, fez tudo para nós. Eu agradeço a Deus que estava marcado para o sábado, irmão, e lá para conhecer lá, Deus, não vai longe, não para. O que Deus está fazendo para nós lá, não vai dar tempo hoje. E nós fomos começar lá, estava marcado para o sábado, nós ir lá, esse tempo agora. Irmão, eu cheguei, só que na sexta-feira no culto, a irmandade não estranha. Eu tenho uma liberdade lá com a minha irmandade, graças a Deus. Glória a Deus. E chegou na sexta-noite, no sábado seguinte, ia lá fazer a fundação. Irmão, eu, na hora do anúncio, passei os anúncios ali, quando a organista foi fazer a introdução do hino da palavra, de repente Deus me trouxe, nunca tinha falado aquilo, eu falei, irmão, pera um pouquinho, por favor, ela parou de tocar. Falei, irmandade, dormia bom, não é? Aí o povo não entendeu, ficou todo mundo olhando para mim, que nem você está sem entender nada. Eu repeti, falei, irmandade, responda para mim, dormia bom, não é? Aí o povo naquela alegria, sorriu, outros deu glória, fez assim com a cabeça, foi então, tem uma coisa, nós vamos chegar em casa hoje, eu senti a parte de Deus aqui, nós vamos chegar em casa, antes de nós dormir, nós faz uma oração, porque tem muita gente por aí que tem condição, que tem prazer de ajudar na obra, mas às vezes não sabe que nós estamos precisando aqui. Então hoje a oração vai ser essa, para Deus tirar o sono de alguém, alguém ajudar nós aqui. Irmão, o povo deu com glória tão bonito. Deus mandou a palavra e foi embora. Cheguei no sábado, no dia seguinte, preparei um café para os irmãos ali, esperando as máquinas chegar para fazer a fundação. Os irmãos tomou o café, começou a trabalhar ali, e eu comecei a organizar a mesa, irmão. Quando eu estava organizando a mesa, meu telefone tocou. Eu, como obra, não pergunto se vocês creem, não, porque eu sei que vocês creem. Glória a Deus, aleluia. Meu telefone tocou. Quando tocou, eu vi um prefixo ali de outro lugar, não sabia nem o que era. E eu falei, alô. Aí do outro lado, é o Alex que está falando. Eu falei, sou eu. A paz de Deus, está tudo bem com o irmão. Eu sou irmão fulano aqui de Manaus. Consegui ter o nome de telefone. E é o seguinte, onde é que o irmão está agora? Eu falei, irmão, estou aqui na construção da igreja, expliquei para ele. Ele falou, mas por que, irmão? O que aconteceu? Ele falou, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei em casa ontem à noite, eu deitei para dormir e não conseguia dormir, irmão. Eu rolava na cama para um lado, para o outro. E minha esposa percebeu, falou, o que acontece? Você rola para um lado, para o outro e não dorme. Irmão, chegou a madrugada e não dormia. Eu levantei e fui orar. Quando eu fui orar, Deus falou para mim, irmão, não sei a necessidade dos seus agora. Nós estamos precisando de concreto, é o próximo passo. Deus mandou dar tudo que vocês precisarem de concreto até o final da obra. 150 mil reais de concreto e nós está dando glória a Deus. E tem muita coisa, nós vamos voltar outro dia aqui. Se eu não andou, se vocês forem lá também, eu estou conhecendo esse irmão, vem falar bem dele. Estou feliz de estar aqui, gostaria que todos vocês fossem lá congregar junto de nós. Os cultos nossos por causa da construção está sendo de quarta e sexta, na central de Itupeva. Mas eu creio que em brevezinho nós vamos voltar embaixo, o legal não vai ser estacionamento. Tanto em casa é melhor. Deus seja louvado.
Dois irmãos em espiritualidade, convidam que certos Deus são tratados pela administração da vida em almas. Mas eu tinha escutado um som desse evangelho maravilhoso, esse sinal que é, quando nasci, meu pai e Deus, no seu coração, o céu já falando de ti, foi um cardiologista, e uma coisa do médico, meu pai, olha, se você não colocar um marca-passo, você vai ter um infarto, ou esse coração para de bater. Meu pai voltou triste para casa, irmão, fez uma oração para minha mãe, o filho deles, e disse que a oração não existe. Nós ainda não te servimos. Mas se tu fizer um milagre no meu coração, um dia nós te serviremos na congregação cristã. Nós agradecemos a Deus, que ali meu pai voltou no médico, para dizer, eu vou colocar marca-passo, o médico olhou para ele, o senhor, doutor, onde é que você fez seu tratamento? Eu não fiz tratamento nenhum. Então me explica, por que de um lado o seu coração bate bem devagar e esse exame bate com o coração de uma criança? Nunca fez uma cirurgia, Deus chamou na graça e uma libertação. Na minha casa, na minha família, mas aqui no corredor, se eu vou falar para voltar para a Semana, então o Senhor de Deus falou, não vou nem perguntar se é vontade dele, porque pela comunhão é vontade dele. Ele fez uma obra comigo, mostrei alguns anos, permitiu uma prova material muito forte, uma prova espiritual também. Irmãos, eu fiquei desempregado e chegou um momento que bateu no meu coração o desejo de viajar. Irmãos, e sem dinheiro nenhum, sem condição alguma, eu dormi na beira da minha cama e fui dormir. Eu confesso que não tenho relações, sonhos, essas coisas. Mas naquela noite eu sonhava, irmãos, que eu saía da minha cama, eu vi minha cama bem pequenininha, vi minha casa bem pequenininha. Eu fui saindo de mim, irmão, fui vendo a minha rua, vendo o planeta, e de repente aquele sonho foi caindo, irmãos. Eu creio que essa é uma mulher querida nessas coisas. Eu fui caindo e caí dentro de uma cidade, irmão, e eu sabia que era Fortaleza, do estado do Ceará. Porque do meu lado tinha um moço por nome Mateus, ele mora até hoje lá, filho do irmão de Carlos, governador da cidade. Eu olhei para ele, do jeito dele falar, até onde ele fala assim, ele disse, macho, no sonho, o que você está fazendo na minha cidade? Eu olhei para ele naquele sonho e falei para ele, não sei, e quando nós olhamos para frente, tinha uma porta de madeira muito grande, eu falei, eu queria que nós entra dentro dessa porta. E ele pegou na maçaneta da porta e falou, vamos entrar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando entramos naquela porta, tinha um casal de irmãos, um servo de Deus, uma serva de Deus, e um casal de filhos, um menino de 12, 13 anos, uma menina de 17, 18 anos, mais ou menos. E eu saudava a casa capaz de Deus. Aleluia. Eu acordei daquele sono. Eu agradeço a Deus, eu pensei comigo, eu acho que eu dormi de barriga cheia, ou eu fui querendo tanto viajar que eu estou sonhando. Mas o celular tinha uma ligação perdida de um irmão, ali no Capão, e eu atendi ali, eu vi que tinha uma ligação, liguei para ele de volta, ele falou assim, que me retornava, depois ele me retornou, ele falou assim, fazer os treinamentos, tudo. Eu falei, eu senti que você vai fazer uma viagem comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei, assim, agora, você sabe que eu não posso viajar. Ele falou, fique em paz. Deus falou para mim passar a tua passagem no meu cartão. Glória a Deus. Fiquei feliz, mas falou que é perto, longe. Ele falou, nós vamos para o Ceará e a cidade de Fortaleza. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que nós somos ali. Dois cooperadores lá no Parque, o Carlos no Sete Lagos, o pai Beto, o Parque Fernando, o cooperador de jovem. Eles foram visitando os cultos, nós fomos fazer visita. Eu agradeço a Deus, irmão. Toda a casa que eu entrava, eu procurava aquela casal, aquele casal de filhos e a porta de madeira. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, não vimos nada. Então, uma aflição no meu coração. Esse menino falava, você viu demais, você sonhou demais, não vai nada se cumprir. E fiquei triste, irmão. E quando nós estávamos no último dia, indo para o culto, o telefone do Mateus tocou. Era uma irmã. Eu vi que ele saiu do lado de fora, ficou conversando com a irmã, depois ele voltou. Eu falei, o que está acontecendo?
acontecendo? O horário está chegando, nós temos que ir, mas foi uma visita urgente. Eu falei, Mateus, que é urgente, vamos lá. Depois nós vamos falar. Eu agradeço a Deus que nós fomos para a visita. Eu diante de Poá, Mateus, fala, meu irmão, porque às vezes alguém quer perguntar algo que aconteceu, mas eu queria que esse queria ter dito. Glória a Deus. Chegamos ali naquela casa, eu já esperava aquela porta de madeira, casal de irmãos, casal de filhos. Não tinha um casal de irmãos e tinha um menino, não tinha menina nenhuma. E eu fiquei triste, pensei, não é essa casa. Também não vi nenhuma porta de madeira. Irmãos, eu comecei a clamar a Deus ali. De repente, irmãos, a mesma corrente que está aqui entrou dentro daquela casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu chamei um companheiro meu para ela transformar. Então, porque eu tinha uma visão assim, lá em São Paulo, mas nada se cumpriu. Irmão, tinha um corredor muito grande na sala, e ele olhou para mim e falou: Vinícius, levanta a tua cabeça. E quando eu levantei, no final do corredor tinha uma porta de madeira. Quando ele falou isso, eu olhei para aquela porta. Nós começamos a acreditar. Eu chamei o dono da casa e falei, não é por costume, aí eu não tenho costume fazer essas coisas, mas sabendo que não é por acaso, nós estamos assim. Mas se o irmão sentir, a esposa sentir, abre aquela porta no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi olhando para a esposa olhou para ele, e teve entrada no casal que anda na comunhão. Verdade. Ele foi aquela porta, ele colocou a mão na maçaneta, ela colocou a mão em cima dele. E quando eles foram abrir, uma olhou para o outro, lembra como se fosse hoje. Aí a lágrima escorria do rosto da irmã, e a lágrima escorria do rosto do irmão. Eles abriram aquela porta em nome de Jesus e entraram. Glória. Glória a Deus. A irmandade que Deus entrou junto com eles. Glória. O Senhor, eu vou contar do jeito que Deus fez. O calor de 40 graus em Fortaleza, quando nós entramos, o quarto todo fechado, janela fechada, cortina fechada, o nome do Senhor, um cheiro forte no quarto, roupa para um lado, roupa para o outro, aí meio monte de coisa no chão. Mas o que nós não sabíamos é que em cima de uma cama tinha uma menina de 17 para 18 anos ligou com a mãe, ligou com o pai, falou que não ia mais congregar, não ia mais vir na reunião, mas quem tem como ia lá na descoberta, levantou a cabeça, olhou para nós, não quis dar atenção. Deus tomou o céu, Deus tomou a para você saber que Deus agora é 5 horas, mas quando foi 14 horas, você tem que ir para lá. Pobre nosso Glória a Deus. Hoje é casada. Aleluia, Deus preparou o casamento, organiza. Aleluia, o pai dela está lá, a mãe dela está lá, está feliz, porque os 5 não se Glória a Deus. a morte entra, mas o de Cristo mesmo na morte. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Amém. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela boa preparação. Se a congregado com todos nós aqui. Algumas vezes já vim congregar aqui. E o servo de Deus sentiu muita alegria estar junto de nós aqui, porque aonde tem comunhão e aonde tem fé, nós temos o prazer de estar juntos. Eu agradeço a Deus, porque quando você volta, estava no corredor, o Senhor já tinha tocado no meu coração, voltava a obra que ele fez na nossa vida. E eu agradeço a Deus que, quando o servo de Deus fez o convite, eu senti confirmado de Deus essa obra. Glória a Deus. E um sinal para Deus que se alguém falasse a respeito de alguma enfermidade, a respeito de alguma enfermação, era que era uma confessão a Deus. Eu agradeço a Deus que o Senhor permitiu que o nosso lar
ser provado por algumas vezes. E no meio dessas provas, eu agradeço a Deus que o Senhor se comprazeu de recolher um dos meus irmãos, era companheiro meu, visitava junto comigo, congregava junto comigo. E a maior alegria dele é estar junto desses ajuntamentos aqui. Eu agradeço a Deus que no meio desse grupo que nós passamos, aleluia, porque ele só sabe a dor da perda aquele que ama, bendito seja o nome. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que nós perdemos aquele meu irmão, e no meio daquele grupo, nos preparou de ir ao conservo de Deus na nossa casa, ainda no dia que eu tinha recolhido meu irmão. E chamaram eu, meus pais e alguns dos meus irmãos que estavam ali para orar. Eu agradeço a Deus que naquela oração, quando o servo de Deus se levantou, falou assim: olha, Deus está permitindo de vocês passar por esse luto, mas essa criança que estava no ventre da minha cunhada, que apontou o ventre dela, falou assim: essa criança, Deus vai dar a graça dessa criança nascer, e a alegria vai voltar para dentro dessa casa. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que naquilo ali nós entendemos que uma criança realmente traz alegria. Eu agradeço a Deus que estava 8 meses que a minha cunhada estava grávida, e foi marcado uma data de fazer o nascimento do meu sobrinho. Eu agradeço a Deus que a minha cunhada foi para o hospital junto com o meu irmão. E quando vocês chegaram no hospital, o médico foi fazendo todos aqueles exames. E quando ele olhou, ele falou assim: olha, Daniel, falou para o meu irmão, para a minha cunhada Shirley, não está na dilatação certa ainda. Então vocês vão lá para casa e quando vocês sentirem dor de parto novamente, você traz ela de novo para o hospital e nós fazemos a cirurgia dela. E naquele momento eles voltaram para casa, quando eles chegaram, minha mãe e meu pai falaram assim: por que vocês voltaram? O que aconteceu? Eles falaram assim: o médico me explicou assim. Eu falei: não é assim o procedimento. Geralmente, quando está marcada a cesárea, seja para a dilatação certa, não, eles já fazem o parto para a criança e dá tudo certo. Eu falei: não, agora vamos seguir os cursos do médico para conseguir. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que se passou uma semana, eles voltaram para o hospital, o mesmo procedimento, o médico mandou eles voltar. E isso foi até completar 10 meses. Quando completou 10 meses, eles chegaram no hospital novamente. E o médico tinha trocado, era outro médico. Eu agradeço a Deus que aquele médico ficou desesperado e falou assim: vamos correr para a mesa de cirurgia, porque já se passou do tempo e a criança dentro do ventre já pode estar sem vida pelo tempo que passou. Eu agradeço a Deus que naquele momento eles correram para dentro da sala. Meu irmão mandou uma mensagem no grupo da família: então vocês ficam na comunhão, porque o médico falou isso, então vocês ficam na comunhão. Eu agradeço a Deus que naquele momento fizeram o parto daquela criança. E quando tiraram meu sobrinho, ele não chorou, ele estava todo roxo, ele já estava todo sem vida. Eu agradeço a Deus que quando tiraram ele, meu irmão viu aquela situação, começou a chorar. Aí eu dei a notícia para minha cunhada, ela começou a chorar em cima da mesa. Eu agradeço a Deus que eles começaram a fazer todos os procedimentos. E a criança não voltava, bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que eles vão fazer aquele procedimento, a criança não voltava. Quando deu mais ou menos 40 minutos que eles estavam tentando fazer aquele procedimento, a criança não voltava. Eles saíram para fora da sala, conversaram com o meu irmão, falaram assim: olha, nós já fizemos de tudo, mas infelizmente o seu filho ele não voltou, passou do tempo de fazer a cesárea, e infelizmente ele não voltou, não tem mais jeito que já saiu das nossas mãos. Nós vamos fechar a sua esposa, fazer todos os procedimentos, ela está tudo bem, mas infelizmente o seu filho você perdeu. Eu agradeço a Deus que entrou ali meu irmão entrou em desespero. E quando ele entrou em desespero, ele saiu da frente da sala dos médicos e saiu e foi para um canto e ele me ligou. Naquela época eu estava no trabalho, eu estava trabalhando na linha de produção de uma empresa ali perto da nossa casa. Eu agradeço a Deus que quando ele me ligou, ele me contou a situação e eu comecei a chorar. Falei assim: Senhor, o que vai ser da minha casa? Meus pais acabaram de perder o meu irmão e agora perdeu o meu sobrinho. Senhor, o que vai ser dos meus pais? O que vai ser do meu irmão? Eu me perguntando na minha cabeça e meu irmão me contando, chorando. Eu comecei a sentir, naquele momento, eu senti como um vento passou ali naquele lugar, eu senti meu corpo esquentando, eu senti a presença de Deus passando naquele lugar. Aleluia. Assim como eu senti o Deus passando naquele lugar. Glória a Deus. Se você estiver perto, eu tenho total condição de colocar isso aí para andar. Eu agradeço a Deus que naquilo ali meu irmão começou a chorar. Eu
falei assim, Daniel, em nome do Senhor Jesus, para de chorar, porque eu senti que Deus acabou de dar uma passada por aqui. Glória a Deus. Então, o que foi que Deus te contou? Eu falei assim, Daniel, Deus me contou que é para você voltar para frente da sala, em nome de Jesus Cristo, eu vou devolver a vida nesse mundo agora. Amém. Desligou o telefone e foi correndo para frente da sala. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me assustei com aquilo que Deus veio, eu corri para dentro do banheiro da igreja para orar. E naquele momento eu comecei a chorar dentro do banheiro, eu me liguei se tinha alguém ou se não tinha. Mas eu comecei a soluçar e conversar com o meu Senhor. Me prometeu dentro da minha casa que essa criança ela vinha para trazer a alegria de volta dentro da nossa casa. A alegria que através da morte, mas Senhor, se não está nessa causa, quando meu irmão chegar na frente daquela sala, permita que mesmo meu filho esteja os braços, mas eu chego na frente da sala, sou eu, ele começou a dar glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. agradeço a Deus que naquele momento Deus devolveu a vida do meu sobrinho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os médicos se assustaram dentro da sala, começou a gritar com o povo, a criança está chorando. Foram para fugir, fizeram todos os procedimentos. 50 minutos que ela estava sem vida. Aleluia. Saiu para conversar com o meu irmão e falou assim: olha, você acabou de receber um milagre da parte de Deus. 100% dos casos, que a criança fica 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sem vida, ela não ouve, ou não fala, ou não fala. Por conta que falou que se geração no cérebro, o seu filho ficou 50 minutos. Glória a Deus. Eu não tenho dúvidas de alguma coisa. Sobrinho, ele era uma criança assim, sem coordenação nenhuma. Deborah não podia o pai dela. Há 3 anos atrás, meu sobrinho com 3 anos de idade, o seu irmão conhecido levou ele para recitar. Olha lá, 36 anos. Milagres que Deus faz. Amém. Mas o Senhor falou que você na vida foi 2 anos. Aí ela tem um certinho. São trabalha com a perigo. Tempo atrás, agora em espaço por de tempo. Vamos se celebrar. Comunidade, servo de Deus aqui, jovens, um adulto, tem congregado comigo aqui na Vila Castela, ele sentiu alegria, falou, nem pensou, eu vou preparar. Mas tendo essa aqui, convidar um pouco, porque o irmão que não tiver prazer na hora, vou perder tempo. Glória a Deus. Dizer que nós vivemos um mundo paralelo, né? Um mundo chamado a graça do Filho de Deus. Glória a Deus. A pátria É o lugar do mundo. Depois se alegrou lá bastante conosco, eu prometi que viria em seguida, não consegui. Mas, semana passada, um servo de Deus, o Senhor colocou desejo para essa vida aqui congregar. Se tivesse terminado, eu tenho preparado muitas viagens também na obra. Irmão, por muita misericórdia, o Senhor nos tem ajudado. Falando de sua filha. Eu tinha 17 anos, fui para auxiliar de jovens. Irmãos, aí Deus levou no meu casamento em 2000. Em 2001 e meio, o Senhor me confirmou no ministério. Em quase 16 anos. Fui cooperador de jovens mais feliz da face da terra. Também lotado.
Seria congregava muito lá. Glória a Deus. Tocava 70 músicas, perdia coisa boa. Glória a Deus. Eu pensei que estava tudo certinho, o Senhor confirmou que vai fazer 9 anos como oficial lá na Vila Castelo. 47 anos de idade, 24 de ministério. Glória a Deus. Presença de Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando das diárias, eu queria com alguns irmãos aqui do ABC, do irmão Silvano, do irmão Luiz, do irmão Ricardo, com o Daniel, vivo argentino, com o Daniel, uma alegria. E mandou, muita minha uma alegria, irmão servo de Deus. Nós temos visto muita obra. Glória a Deus. Irmão José, nasci na oração. Eu vim do Paraná, uma família bem simples. Até hoje não tem igreja, mas tem alegria de servir a Deus. Meu avô foi um dos operadores mais antigos do mundo, irmão. Todo mundo chegou a 73 anos de ministério. Glória a Deus. Deus levou quase 100 anos de idade. O pai da minha mãe com 102. Família grande. Eu tinha a idade deles e a base da minha filha, que era de 120 anos. Irmãos, eu sou muito feliz, sou grato a Deus que o Senhor tem feito diversas obras. Eu sempre gostei muito de orar, escolhi ninguém. A vida desde a infância, brincava de rotina no Paraná. Eu teve 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres. Lá no Paraná, eu com 7 anos de idade, eu vim para São Paulo com 10. 37 anos aqui. Tirar uma carreira dessa ao contrário, fazendo tribuna. E a mulher fazia tribuna lá, primeiro cheio de 7 filhos, mas o pai e a mãe. Era uma alegria, era um pastor Paulo, então a gente sempre orou, minha casa é cheia, o povo vai ter uma alegria, não escolhi ninguém. E o Senhor não quer nem falar, o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros. Mas tem uma única face. Glória a Deus. Glória a Deus. E o dia das tribulações, vamos fazer uma visita lá em Barueri. E quando nós estávamos lá reunidos, irmão, um servo de Deus que estava perdendo o caminhão, 3 prestações atrasadas. E caminhão é prestação de casa, vocês sabem a parede de dinheiro. Ele com 3 prestações atrasadas, perdendo o caminhão, é concordado. Eu sou um menino, novinho, não tem muitos anos. Ele foi ficando vermelhinho. Até lembrei, certo Deus contou que eu tirar o sono, colocar a aflição. Eu sou um menino e fui na direção do irmão, sou bonito, bom comigo. Esse irmão, Deus mostrou uma parte, pode falar, se é Deus, vai falar, irmão, bem sério. Ele falou, Deus me mostrou que Deus vai colocar a aflição no coração do grande partilheiro iniciado. Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão que recebeu um carro. Eu conheci ele com medo, falei, meu Deus do céu, esse menino nem está sentado com esse irmão aí. Tem gente que tem um pouco de dificuldade, vocês entendem bem, né? Glória a Deus. Irmão não foi nada, não. O patrão desse irmão mora dentro de Alphaville. Todos conhecem Alphaville, de perto da Alphaville. O lugar mais antigo de São Paulo, é um dos lugares. O irmão caiu no pé d'água. Eu já vi onde eu moro, que é periferia, tem cheio de água. Talvez por aqui também, gente, que eu moro na periferia brava. Estou lá, que é periferia brava. Encheu, eu já vi, mas está enchendo dentro da Alphaville, irmão. Olha, a Alphaville, por exemplo, de água, as mansões nossas, 12 garrafas de água. O patrão, a mansão do patrão, começou a levantar aquelas mesas cheias de computador. O patrão pegou o cartão dele, foi lá para a cobertura do Guarujá, falou assim: o irmão da profecia, dá para você pegar sua esposa lá em casa, dar uma ajeitada, nós estamos correndo aqui. Aí a chuva baixou, o irmão e a esposa colocou a casona do Ricão, tudo em ordem. Glória a Deus. A chuva baixou no Espírito do Guarujá. Falou, isso aqui que você fez, não tem como pagar. Aí veio um cheque, umas 3 prestações do caminhão. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é Deus. E seguiu a vida normal. O Senhor faz milagre, mas sempre por ele. Verdade. Eu morava numa vielinha, irmão, quando era solteiro, assim, morava na vielinha, na casa da minha mãe, depois eu casei, o irmão me ajudou a construir 3 lojas em cima da casa da minha mãe. E um dia eu convidei a mocidade, falei, só tudo para casa lá, que nós vamos dar uma moradinha, buscar Deus. Glória a Deus. E a mocidade veio, era muito, irmão, e eu falei, acho que eu perdi com isso, e encheu. E a casinha pequenininha, 3 cômodos, quarto de luz, 3 quartos, 5 da casa da minha mãe.
não tem uma janela, tem uma porta, e dentro da construída, sei lá, aluguel na época. E chegou um monte de mocidade, eu falei para ele assim, ó, só vem mocidade, fala para a mãe que vai aqui, da outra vez, eles não, hoje é só mocidade, só vocês. Glória a Deus. E eles levaram sete, coitado, não sei por onde vocês não, só nós que somos glória. Hoje o Senhor está tudo em paz. Tem umas mães que ficou bravas, mãe, ele lá também é bom dele. Tá, pelo amor de Deus. Glória a Deus. E foi a mocidade, irmão. E Deus visitou nós tanto. Só que em frente à minha casa, irmão, meu quintal era chique-cude, parecia um condomínio. Era um terreno, tinha 11 casas no mesmo quintal. Cada uma no proprietário. Parecia um condomínio, coisa aqui. Ah, mas não, eu não. E em frente à minha casa morava uma mãe de duas crianças, Glória a Deus. jovenzinho, e morava o irmão dessa irmã. E o irmão dessa irmã era jovem também, porque ele veio um tempo meio atrasadinho aí, e ficou novo também, com uma serva de Deus já adulta. Então ficou os três jovens, o irmão dela, que veio depois, o último filho, uma promessa de Deus, e os dois jovens. E a irmã ficou de frente à minha casa, assim, uma janelinha. Uma janela, falou: esse irmãozinho deixou ir lá. Então eu vou pôr ela aqui, porque se der lá, eu passo aqui. E aí nós aprendemos que eu falava: ela vem lá, você vem aqui, ela vem aqui. O irmão, Deus passou lá em casa, fez uma festa grande. Glória a Deus. Uma promessa. Glória a Deus. E ela lá do outro lado da janelinha, ela recebeu a promessa. E ela começou a manifestar, irmão, a promessa. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela participou dessa janela do véu e manifestou a promessa. E aí foi saindo da cidade, foi no Bercinho, a Bieloquinha. E a mocidade saiu. Glória a Deus. Aleluia. E os três jovens, né, que são os dois filhos e o irmão dela, deu a volta e entrou. E quando entrou, abriu a porta, a mãe estava manifestando. A filha de pessoas que ela escorreu, abraçou a mãe e cancelou a filha. Que lindo. Glória a Deus. Morreu, abraçou e cancelou os quatro. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu moro na periferia, mas eu tenho uma casa grande. Eu tenho uma casa grande pela palavra. Você já viu comprar a casa com cheque? Eu comprei uma casa financiada com 7 anos e meio no cheque. Predatado. Glória a Deus. E a casa grande no Sobradão, Deus fez na live assim, eu falei: Senhor, eu queria um salão de festa, porque eu sou pesqueiro. Glória a Deus. Eu falei: queria um salão de festa. O Senhor falou: começa a valer a pena. Aquele. Eu falei: mas que jeito, Senhor? O Senhor falou: começa tijolinho por tijolinho. Eu tinha uns 15 anos no bolso. Taca louvor na Eu comecei, irmão, e Deus foi me preparando, tomando caminho milagre. Trabalhava com banho escolar. Irmão, a minha avó não parava na garagem, o povo ligava, você está Eita, eita, glória. 500, 600, vai querer dar aí. Deu tudo no salão. Glória a Deus. Ficou um salão com 2 filhos. Glória a Deus. 108 metros quadrados, sem Meu volume. Deus, misericórdia. Desceu excursão lá do Rizado, uma festa. Glória a Deus. E uma alegria, o Senhor faz tudo certinho. Verdade. Aí tudo pronto lá, tudo pronto, o salão lá, tanto mais que Deus preparou, tudo cheio de critérios. Eu também tenho assim, já. Vou colocar mais sangue, eu tirei. Só que a minha família nem, né? Como você até falou assim, você não dá para beber da família, não posso 300 pessoas que saem viva. Pandemia, eu falei: eu posso um pouquinho só, mas nem Deus preparou. Irmãos, quando estava tudo prontinho, eu combinei com essa mulher: nós temos um espaço grande, vocês podem vir, só que eu vou fazer um churrasco. Aí, ó. Irmãos, se der aprovado, cada um vai vai cantar. E o moço está esperando, uma carninha, as moças estão tudo aí. E a mocidade não ouviu. Cada um comprou um quilo de carne, meio quilo, um pouco de refrigerante, um suquinho, subiu para casa, ficou coisa boa. Em 60, assim. Eu já fui para a churrasqueira, falei: ô, nossa, daí é carne. Eu carne, não é para fazer o que vocês fazem, debaixo de chuva, só, hoje vai comer uma carninha. Eu vou acender a churrasqueira, aquela alegria. E quando a mocidade vai junto, e dá liberdade para eles, eu posso falar que eu fui 16 anos com ela de fora. Glória a Deus. Eles são uma brincadeirinha assim um pouco a mais, né? A mocidade, quando está brincando assim, sai um pouquinho da linhagem que tem. Aquela brincadeira, sorriso, uma baguncinha, agradável, Ô, glória.
E eu olhei o ambiente, sabe quando você olha o ambiente não está propício para orar? Sabe quando eles estão brincando demais? Eu nem me entender tudo isso, viu? Tudo isso. Aí não estava propício para orar, eles estavam brincando demais, né? Vou fazendo uma graça, as coisas. E aí eu formalizei no meu coração, hoje eu não vou chamar isso para orar, não. Está brincando demais, eu sou de Deus muito sério. Hoje é carne, Coca-Cola, vinho, fiz só peça, não certo. Irmão, eles foram esse espírito de mim. E eu achei que estava todo mundo indo embora. E indo embora do quê? Eles desceram no salão e foram passar no bar. Mas Deus não se também. Mas Deus não se também. Quando perguntou todos, eu falei, ufa, agora não vai descansar. Cheguei na sala, estava tudo lá, meu filho. Glória a Deus. A irmãzinha simplesmente falou, não vai sair sem orar. Glória a Deus. Certo? Gosto muito. E tem uma coisa bonita na mocidade, também, os irmãos na rádio concordar. Mocidade é assim, a parte deles é uma comunhão perfeita. Ai, glória a Deus. Quando a irmãzinha mamãe sentiu de orar, o irmão foi instalar de Deus. Glória a Deus. Todas as ideias na cabeça, os moços na comunhão. Glória a Deus. De repente fez um círculo assim, as moças do lado, os moços do outro. Aleluia. E um moço simples, irmão. Glória a Deus. Eu fui antes de abrir, eu falei, vocês têm alguma partícula? Porque eu creio no dom de Deus e já vi muitos milagres através do dom de Deus. Glória a Deus. Você não tem problema, eu amo o dom de Deus. Glória a Deus. Um círculo gigantesco, assim, a sala grandona, 50 metros quadrados. Meu irmão, de repente saiu um moço simplesinho assim da parede, saiu e veio assim, com a simplicidade. Eu falei, vocês têm alguma parte? Ele falou, ele se destacou nesse bom simples. Eu senti falar uma coisa por mão. Eu falei, pode falar. Tem liberdade. Ele falou assim, irmão, eu trabalho em casa. Pensei conversando, ele falou aqui. Glória a Deus. Eu trabalho em casa. Tu não sabe que Deus levou meu pai com câncer? Falei, sei, filho. Eu não sabia que eu tenho irmão como meu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei, ô filho, também te tenho como filho. Ele falou assim, eu estou trabalhando na minha garagem, e me dá saudade do meu pai. Aleluia. Eu tenho desejo de descer Alamai, no teu portão, te dar um abraço e depois voltar para a minha atividade. Eu esqueci, até hoje eu nunca tive coragem. Glória a Deus. Eu falei, ô filho, você só desce, o abraço deixa que eu te dou. Ele falou assim, eu nunca tive coragem. Glória. Mas eu queria fazer uma parte, ele não tem dom. Glória a Deus. Mas eu queria fazer uma parte, posso? Desse jeito que eu estou falando para a irmã. Glória a Deus. Filho, faz o que você ser. Minha esposa é Suzy, irmãos. A irmã Suzy, tem do lado do irmão Cis. Minha esposa se destacou entre as moças. Ficou em pé, assim, com a minha esposa do lado direito e eu do lado esquerdo. E o moço continuou, ele falou assim, ó, até hoje eu não tive coragem de descer aqui e te dar um abraço. Mas hoje eu vou fazer uma pergunta para essa mocidade. Quem ama o irmão Alcides e a irmã Suzy, nós vamos dar um abraço coletivo. Glória a Deus. Vão abraçar o irmão Alcides. E as moças todas vão abraçar a irmã Suzy. Quem sabe falar para vocês que me virou, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A glória de Deus desceu com poder tão grande. Glória a Deus. Quando nós conseguimos soltar o abraço, Deus selou 3 moças se afogaram. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Deus. Glória a Deus. Nós estamos felizes de estar. Amém. Aleluia. Conosco lá na Vila Castelo, a igreja é grande também, concordo com vocês. Para vocês, nossa sempre no domingo, agora 691 aulas. Glória a Deus. O ministério é animado, irmão. O irmão conhece Montezé. Nós somos 6 irmãos do ministério. Se a irmã vai faltar tudo, já deu tudo. Glória a Deus. Eu sou operador. Tem um pai lá, meu amigo, o Manuel, que é mais antigo. Eu fui levantado para auxiliar ele como oficial também. Mas tem um meninão de jovem, 2 diáconos, irmão Zezé, que é nosso paizão, que é o ancião. 6 irmãos do ministério. Alegria que Deus me marque lá na minha casa. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. passei também em nome da minha comunidade.
com saúde e desejo levar a saudação da igreja para lá com a santa paz de Deus. Deus pediu para anunciar uma coleta, irmão, porque tem necessidade do espaço bíblico infantil. Glória a Deus. Está num processo de adequação e precisa da contribuição de vocês, né? Sirvam a Deus, é espaço para pensar, para mandar poder congregar mais sossegadinho também. Aí tem alguma adequação para ser feita, né, irmão? Então, dá uma contribuir na coleta. O Senhor abençoe. Tem algumas almas testemunhadas aqui, pode falar, mas se a igreja vale dinheiro também, fala. Sabe por quê? Porque a luz não paga com glória, a limpeza da igreja também não paga com glória, a construção não paga com glória. Só que aqui, graças ao bom Deus, todos nós vivemos com o suor do nosso rosto. Glória a Deus. Não tem salário pastoral. Glória a Deus, aleluia, Pai. Ninguém ganha centavo, os irmãos de pé na porta, ninguém ganha nada. Os irmãos do ministério, ninguém ganha nada. Glória a Deus. Tem salário de coleta, ninguém. Amém, Pai. Nós vivemos com o Ô, suor do glória. nosso rosto. Aleluia. Aqui, irmãozinho, um pouquinho, viu a sala que o irmão contou aqui? Glória a Deus. Glória ao teu sangue. Precisava de 400 mil Deus é bom para demais. dar início à construção, porque nós sabemos que mais que isso. Construir um prédio desse tamanho aqui com uma carreira de dinheiro. Acho que o irmão combinador tem dinheiro para construir, claro que não. É só Deus. É verdade. Só que esse povo ele é humilde. Glória a Deus. Às vezes o povo vai falar com todo conhecendo do Rio, é nada, não é nem para arroz para viajando. Sabe por que Deus nos abençoa? O nosso dinheiro é abençoado. Lá não joga, não bebe, não fuma. Ô, glória, aleluia. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Alamassuia, Jesus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Segundo verso. Glória a Deus. Bonito, Vamos desculpar tem diversos irmãos que compõem o ministério. Deus colocou a responsabilidade em alguns dos servos, eles irão servir a Deus, nós vamos segurar a comunhão perfeita. Estamos em comunhão do céu, o Senhor revelará a sua palavra, seu nome seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo tinha as mãos rachadas, sabia?
fez, ele doou tudo. Eu já vou fazer parte, amanhã eu quero fazer, eu achei. Eu sou para minha filha, eu vou fazer o projeto que eu sou glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Quase 9 horas, gente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia também. Agora 9h20. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. E tem piedade de mim, porque mora longe, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, amor, piedoso, misericordioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 4, de 1 Tessalonicenses, essa Santa Escritura 292, a página, algumas conhecidas. Glória a Deus. Senhor. Não. Você vai no Valquíria, não vai? Eu vou no Valquíria, mas também como eu queria ver. No final. Aí no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de maneira com quem andar e agradar a Deus, assim andai para que aponteis cada vez mais. E vós bem sabeis que o mandamento que vos temos dado pelo Senhor Jesus, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos desligais da prostituição, cada um de vós saiba construir o seu lado de santificação e culto. Na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Quem não por engano é seu irmão e negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, também antes vos dissemos e decidimos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também os seus filhos. Porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos. Aleluia. Vos ameis uns aos outros, porque também assim o fazeis para com todos. Os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos-vos, porém, a que ainda lhes comuneis cada vez mais. Procureis viver quieto, de tratar com os nossos próprios negócios, de trabalhar com as nossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma, somente. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas instruções, irmãos, que nós recebemos aqui, ensinamentos. O Senhor sempre tomava Paulo, suas cartas também, Aleluia. por Deus.
Nós sempre inclinamos, irmãos, para as coisas de Deus, com humildade, longanimidade, temor obediência. A graça do Filho de Deus, ela está em nosso coração, está estampada no nosso rosto também. Nós podemos estar onde estiver. Alguém olha para o nosso semblante e já percebe a diferença. Esse brilho nunca pode sair do nosso rosto. Onde nós estivermos, esse brilho precisa ser mantido em nós. Nosso aniversário nos odeia, irmão, se pudéssemos engolir a vida, nos procura 24 horas. Só que nós estamos sempre guardados por Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A graça para aquele que tem a conversão, ela não é um peso, mas não dificuldade para servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O barco é leve, o jugo é suave. O barco é escrito dessa maneira. Se tem a conversão, as coisas de Deus se tornam leve. Pesado em responsabilidade, mas a graça se torna leve. Servimos a Deus com dedicação, com amor. Tem o Senhor sem peso, sem reclamar. Verdade, Pai. Aleluia. Agora quem não tem a conversão tem um pouco de dificuldade, às vezes acha pesado, acho que é muito Converte, Pai. Aleluia. Mas quem o Senhor converteu, ele acha uma maravilha ser crente. Tem coisa melhor. O povo aí fora acha que nós não temos alegria, irmão, porque a alegria deles é na carne, é na matéria. É um ator, um artista, um palco, uma fama, de estádio de futebol. Glória a Deus. Fala, Senhor. Mas quando a zero tal, ele aperta as coisas, irmão, eles não têm recurso vendido do Senhor. Então, às vezes, eles fazem porque passa a tristeza num copo de bebida forte. E às vezes até com entorpecente. Santo Deus. Aleluia. Perdendo o sabor da vida. Aleluia. Nós, quando temos alguns desencontros, alguns reveses, nós corremos na casa de Deus. Aleluia. A resposta da nossa causa. Glória a Deus. Nós nunca saímos daqui sem uma resposta. Verdade. Sempre quando nós entramos aqui, temos buscado alguma coisa de Deus. Precisamos. Sempre saímos com uma resposta. Nós Precisamos. somos guiados por Deus pela palavra. Amém. Nós fizemos alguma coisa de nós mesmos, às vezes nós podemos falhar, mas nós fizemos acertado pela palavra, as coisas se encaixam. Aleluia. Não tenha saudade do caminho que você passou, da perversidade. Aleluia, que os seus pés pisaram, os seus passos. Não tenha saudade das coisas lá fora. E não deixe a prova também sufocar o que é de Deus que está dentro de você. Às vezes o Senhor nos prova, irmão. Porque se o Senhor deixar a nossa vida quieta, sossegada, eterna, pisando em favo de mel, aleluia. Talvez nós não valorizamos tanto. E às vezes o Senhor nos prova para saber aonde está o nosso coração. Aleluia. Porque não tem a aprovação de Deus, não tenha Deus como Deus mau, por ter te provado, porque às vezes o Senhor sente falta da espiritualidade. Para você se aproximar, às vezes ele dá uma apertadinha mais no teu caminho, porque ele também sente falta do teu glória. Sente falta da comunhão que você gera. Glória a Deus. A parte espiritual que está ativa dentro de você. Ele sentindo falta, que às vezes você não vem por bem, ele dá uma apertadinha no teu caminho. Porque quando dá uma apertada, você não tem onde correr, a não ser aqui. E quando você anda aqui, o céu se alegra da tua presença. Você não é mais um. Às vezes alguém diz assim: se sai um, Deus põe 10 no lugar negativo, irmão. Bem-vindo, Senhor, se sai um, o céu se entristece. Aleluia. Porque o Senhor não tem prazer que ninguém saia daqui. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem prazer que venha mais velho. Glória a Deus. Aqui no mesmo lugar. Aleluia. Então entenda bem as faces da vida. Aleluia. Nós não podemos ter alegria somente quando estamos com a vida farta. Está tudo estável, na conta bancária com valor considerável, tudo estável, sem dívida. Bendito, parece que é mais fácil servir a Deus, glorificar a Deus. Às vezes os testes vêm no momento do fogo.
No momento que o teu melhor amigo te deixa, que a tua amiga te trai, Rei da glória. que os teus companheiros se afastam, porque tem fase da nossa vida que nós olhamos, parece que estamos sozinhos, uma solidão. Aleluia. Aplauda, irmão, porque é muito fácil. Aleluia, quando estamos pisando em pau de mel, uma condição boa, nossa vida Ô, glória! Mas quando passamos por um processo difícil, só os verdadeiros amigos. Glória a Deus! Aleluia, Lia! Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma oração para fazer. Ô, glória! Aleluia, Lia! Valorize os que estão ao teu redor. Entenda bem, se o vento da pressão soprar a teu favor, não esqueça do teu berço. Não esqueça da tua origem, da onde você veio, dos seus primeiros passos. Não esqueça do teu amigo provado. Bendito, Senhor, eu lembro de quando era jovenzinho, nós íamos para o sítio Salzeta lá com o irmão Darcy, e nós íamos de ônibus, era tudo terra, nós comprávamos um frango, uns pão, e rasgávamos o frango da minha, colocávamos dentro dos pão e ia comendo com Coca-Cola. Aleluia! Deus abençoa a todos. Bendito, Senhor. Glória a Deus! Não esqueça do teu berço, não esqueça a tua origem. Bendito o nome do Senhor, não esqueça do pobrezinho. Que no momento que você estava no fogo, ele foi o teu companheiro, ele servia. No momento da visita, para expulsar o espírito, estava sempre glória a Deus! Para cantar o hino, para desligar o violão, estava sempre te acompanhando. Porque o vento da benção soprando no teu caminho, hoje tem uma divisão. Parece que o pobrezinho já não serve mais para ser o teu amigo. Glória a Deus! Fala, Senhor! O Senhor quer mexer na tua mente. Para você voltar um pouco no retrospecto da vida, do berço que você veio, valorizem a origem que você veio. Bendito o nome santo do Senhor. Se você se comportar dessa forma, você vai perceber as bênçãos de Deus gradativamente subindo, acrescentando. Você vai subir, você vai crescer. Bendito o nome do Senhor. Agora, se não mudar o teu perfil, o Senhor vai começar a dar uma fechada um pouquinho na tua vida. Porque o Deus que você serve, mesmo sendo Deus, Ele tem saudade de você. Aleluia. Quando você valorizar o dom de Deus, glória a Deus. Quando você valorizar a virtude, quando Deus será alguém da promessa, você ficará roubando, porque será de uma normalidade. Bendito o nome do Senhor. Às vezes até desconsidera alguém, desvaloriza. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. A vaidade que você cresceu muito. Aleluia, hoje o Senhor está dando ordem para você dar uma baixadinha. Aleluia, para você poder manter essa presença de Deus dentro do teu coração, você precisa ser um pouquinho de salvo. Glória a Deus! Glória a Deus! Não é uma Maria humana, irmão, o servo de Deus não vive disso. Aleluia, mas ele disse, nós temos prazer por compreensida. Santo Deus! Simplicidade e amor. Aleluia! 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 Seja simples, seja humilde. Aonde você entrar com humildade, o Senhor vai fazer obra. Vai te dar sinal. Glória, glória a Deus! Hoje em dia, irmão, está difícil de se ouvir um milagre. Estamos vivendo dias, irmão, que vai chegar tempo que quando alguém contar o milagre anjo, alguém vai balançar a cabeça porque não vai acreditar. Glória a Deus! Sim, sim. Você acredita que tem música de dom que ela inicia e termina e não tem selo da promessa, não tem dom para ninguém. Rei da glória! Aleluia! Porque a vaidade está tomando conta do ser humano. Mas ele tem a intenção de buscar na simplicidade do som da música, ele já começa a comunicar. Aleluia, Deus! Ele já gera uma comunhão. Glória a Deus! Esse assunto assim, não precisa sair daqui. Hoje Deus está conversando com a nossa alma. Querido Senhor, se você vai um pouquinho, você vai conhecer mais isso. Glória a Deus! Querido nome santo do Senhor, sabe, irmão? Eu achei tão bonito, querido Senhor. Ontem, minha menina de 18 anos, querida, ela foi orar dentro de casa. Eu estava brincando, quase repousando. Os olhos fecham, não fecha. E de repente eu escutei uma linguagem bonita no quarto. Querido nome santo do Senhor, a esposa acordou assustada. O que é isso? Querido, é a Julinha manifestando a promessa sozinha. E agora que Deus chegando ela, falando de japonês, a coisa mais linda. Glória, 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 glória! O Senhor quer que você esteja
a comunhão dentro da tua casa, a comunhão entre os teus filhos, a tua semente, bendito, mostra a tua originalidade, aleluia, seja realista no dom, não seja artificial, seja natural, não se aperta para caber em espaço nenhum, e nem em forma de ninguém, seja quem você é, a naturalidade do teu dom, seja verdadeiro, se você é na frente, seja lá por trás, seja ausente, bendito o nome santo, seja o mesmo, seja verdadeiro, até que alguém possa confiar, acreditar, não divulgue quando alguém te contar um segredo, porque se contou porque acreditou em você. Quando alguém conquistar um sonho, vive o sonho. Você não dá evitar a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você tiver esse comportamento, bem-vindo lá, você vai orar pelo teu irmão e Deus vai te abençoar também. Não tem inveja do dom do teu irmão. Não tem inveja da virtude que toca a força. Não tem inveja da linguagem que toca a força. Você vier realmente para sentir dela, você vem do norte, do sul e norte, vem aqui para frente, você não vem atrás do homem, não vive disso, porque se não sair do homem, ninguém tem prazer mais nada, vem do céu à esquerda, vem mas o povo tem prazer, vem buscar, vem me bater, vem clamar, vem sentir Deus, as portas não podem te fechar, aqui não uma caverninha de adulão, é preocupado, eliminado, perseguido, mas agora nunca vai ser vencido, agora Deus vai repousar sobre a tua cabeça, e a Deus segura para você, mas o que é Deus? Abre a tua boca para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem que ligar, não é atrás de ninguém. Se você não puder somar, não atrapalha a caminho. Glória a Deus. Apoie uma conquista, apoie uma busca, apoie uma trajetória. Faça o caminho de alguém leve, transmita alegria. Quando alguém te contar uma obra, compartilha com ele, com um semblante de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Possa ser que a prova te perseguir, a prova prolongada, ela te deu uma enfraquecida. E hoje você está aqui dentro. Você queria estar mais leve, você queria estar mais solto, você queria estar mais livre. Mas a prova que você vem nela é uma prova árdua, que está prolongada. Parece que os dias vêm se prolongando. E você está sem força. Você está vivendo de um tempo de saudade. Você está vivendo um tempo passado. Bendito Senhor. Parece que a alegria na atualidade está difícil de ter. Parece que a tua história é só de viver de coisas que você viveu no passado. Mas hoje o Senhor te diz, o que é passado eu já vi, já cumpri. Mas eu quero fazer uma obra hoje aqui. Aleluia. Eu quero fazer uma obra hoje aqui. Aí eu quero que você viva tudo que vem vindo daí. As coisas boas, as obras, os sinais, os domingos, a porta aberta, a eternidade no lugar. Glória a Deus. Vai ter povos, bem-vindos
vitórias da fé, vitórias da crença, a fé possível, o testemunho real e verdadeiro, é o verdadeiro de São Tiago do Povo. Aleluia. Se você não tem valor, Deus vai deixar ela no meio do craque e vai trazer aqui para encher. Não quero você não vai dar boa. Temos que valorizar o que é de Deus. Temos que amar o povo. Até os mais velhos estão pregando isso. É um tempo de dispensação. No nome do Senhor Jesus. A glória de Deus. Fala o que é de demais. Glória a Deus! 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 Glória, glória a Deus! Glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Alabado que la furia cantante, furia, furia la mano, furia que la machai, furia la manaia, furia la. Saudável, irmão do povo. Bem-vindo, Senhor. Glória Santa, furia la machai. Glória a Deus. Descia para o Paraná, 3 horas de chegar na casa da minha mãe, já passava no meu avô, velhinho. Aleluia. Hoje parece que buscar conselho com o mais velho, parece ser quadrado. Bendito o Senhor, lá dá as raízes, dá os fundamentos. Se aprender a ser idôneo jovem da idade, busca conselho de quem tem conselho para pensar. Eu sentava, me lembro que ele conversava comigo e dizia: Senhor, meu neto, naquele tempo nós esperávamos, não estávamos lá, esperávamos o som. Ele dizia que congregava a região de Santa Antônio da Platina, sua irmã está viva até hoje, lá na Vila Ribeiro, irmã Maria Vila Ribeiro, uma das irmãs da piedade mais antiga, Santa Antônio da Platina. Ele dizia que esperava o dom de Deus, tinha 15, 17, 20 dentro de uma igreja. Eu batizava 9, 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se mexe com o mesmo propósito da busca, de esperar o Senhor chegar e clamar. Bendito o nome do Senhor. Se todos entrassem com o mesmo sentimento, era outro culto. Era outra comunhão. Aleluia. Talvez você não consegue buscar uma comunhão tão profunda porque você está vivendo um tempo de fartura. Você tropeçar em uma igreja, você cai muito da outra. Aleluia. Aleluia. Rei da glória. Um amigo aí, Margarida, ele faz um culto no Viva Voz para outro país. O povo põe o véu, ele participa 3, 4 numa casa ali, pela telefone no Viva Voz e começa um culto sem ver. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você não consegue gerar uma comunhão, porque se hoje o culto não render, amanhã você vai para outra. Santo Deus, Rei da glória. Bendiga teu nome. Eu vou buscar a tua humildade. Glória a Deus. Você está numa prova grande, porque está faltando humildade em ti. Senhor. Estamos cobrando tete a tete. Glória a Deus. Estamos cobrando olho a olho. Glória a Onde você perdeu a tua humildade? Onde você perdeu a tua simplicidade? Enquanto você não descer do salto, a minha glória não vai te visitar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chorando por do Evangelho. Estamos chorando pela graça. Sensíveis com a voz de Deus.
necessidade te incomoda. Bendito o nome do Senhor. Estão querendo te colocar dentro de uma forma. Estão querendo te apertar para você caber em algum lugar. Seja natural da forma que você é. Aleluia. Eu estou com saudade da minha glória transformada. Eu estou preparada a tua alma. E o Espírito te visitava, ele renovava dia após dia dentro de você. Um dia de petição. Se hoje você está com glória, amanhã você vai pensar, outro dia você vai expulsando o demônio. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com saudade da tua linguagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no teu lugar, você se identifica na graça e a graça se identifica com você. Se não quiser acompanhar, se os teus pés pisarem no norte, eu estarei lá. Glória a Deus. Se os teus pés pisarem no sul, eu estarei lá. Se os teus pés pisarem na terra indígena, eu estarei. Se os teus pés pisarem no estrangeiro, eu estarei também. Se você descer no Japão, eu estarei guarda a função da palavra. Guarda a caridade, o temor e a obediência. Que aonde você estiver, faça questão de ser o teu companheiro. Vamos à oração, buscamos a Deus em agradecimento. Glória a Deus. Glória a nós te damos. Glória a nação, aquela cena glória.
Santo. Maria, la Mariana, canta la Mari, canta Elias. Gloria la Mariana, canta Elias. Maria, Mari, canta Elias. Glória a Deus. A glória ao nome de Deus. Ele é digno sim do teu glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Assim, amor, só se fala amor. Vocês vão lá contribuir o amor que a nossa Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que santa palavra que o Senhor falou conosco, meus irmãos. E os testemunhos lindos. E também os seus santos conselhos. O irmão ou a irmã, ou algum testemunhado já congregou nessa casa de oração? Deixe-nos comentário. Deixe o seu pedido de oração. Glória a Deus. Se inscrever no canal. CCB. Minha alma engrandece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.